aleluia, no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, verso 30, né? Que eu creio que o Senhor tem algo aqui para o nosso coração dentro desse texto, dessa palavra. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes, amém? Versículo 30, vamos ler até o 44, aí onde São Marcos 6, 30. E os apóstolos, ajuntando-se a Jesus, contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como que tinha ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muito que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão os viu partir, e muito os conheceram e correram para lá, ao pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondeu e disse: dai-vos vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disse: 5 pães e 2 peixes. E ordenou os que fizessem assentar a todos em grupos sob a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que o pusessem diante dele, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram, os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio na multiplicação da minha vida, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa cada um, Senhor, que o Senhor me deu esta palavra, e que o Senhor possa fazer multiplicação no deserto, que o Senhor possa também fazer que essa pessoa se levante, tenha fé, acredite no Senhor, não largue do Senhor por nada, porque no meio das lutas as pessoas querem desistir, querem parar, mas que essas pessoas venham continuar, não venham desistir, não venham parar, mas venham seguir, venham caminhar na vontade do Senhor, venham seguir a vontade do Senhor, venham seguir aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é fiel e poderoso para poder abençoar cada um, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A gente tem a certeza, irmãos, que a palavra do Senhor é que abençoa a nossa vida, amém? Eu tenho certeza que muitos cultos que vocês vêm aqui, ou que vocês escutam e vocês declaram a palavra de Deus na vida de vocês, aí vem a bênção para a vida de vocês em várias áreas da nossa vida. Muitas das vezes, na hora do culto, Deus nos abençoa, Deus abençoa até o final do culto, honra as pessoas. Eu já vi Deus abrir porta até para pessoas aqui dentro da igreja, Deus abençoar e abrir portas e ligar, alguém ligar com porta de emprego, e a pessoa, né, atender o telefone lá fora, sair e atender e falar: pastor, ligaram da empresa para me chamar para trabalhar. Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus. Nós cremos que o Senhor sempre está nos abençoando, e que o Senhor, Ele está dizendo que Ele fez uma multiplicação de pães e de peixes, e que o Senhor, Ele sempre tem para multiplicar algo na nossa vida. Ele sempre tem algo para multiplicar no teu celeiro, na tua casa, na tua vida e na tua vida espiritual.
Porque muitas das vezes nós temos as coisas materiais que o Senhor prepara pela sua infinita misericórdia, mas Deus, Ele quer o nosso coração aberto para Ele, aberto para que possa receber a multiplicação de gratidão que nós precisamos ser, gratos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na nossa vida, amém? Porque aqui diz o texto, do versículo 30, que os apóstolos se ajuntaram a Jesus, lhe contaram tudo o que tinha feito, como tinha ensinado, amém? Aleluia. E ali, eles contando tudo ali, louvado seja o nome do Senhor, o que aconteceu, as coisas que João Batista pregou também, João Batista passou também. João Batista tinha sido degolado, cortado, né? Ele foi executado a cabeça de João Batista, ele foi degolado na prisão, e diz que trouxeram num prato, né? Aleluia, trouxeram a cabeça, aleluia, num prato, e deram a jovem, e ela deu a sua mãe, de João Batista, porque João Batista, ele veio para anunciar, o precursor, né, de Jesus, ele veio para anunciar a vinda de Jesus, para preparar o caminho, para quando Jesus viesse, pregasse, amém? E ele veio, e ali, antes mesmo, aleluia, diz a história que os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro de João Batista. E os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram tudo o que tinha acontecido, contaram para Jesus. E ele disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Agora eu imagino como o coração de Jesus sofreu, padeceu com as dores ali do próprio João Batista, que morreu daquela forma, mas ali ele tinha que continuar uma missão na vida dele, ele tinha uma multidão para pregar, para ensinar, para alimentar, amém? E ele estava ali tinha não só para curar, até para dar comida. Jesus, ele teve responsabilidade de fazer isso, amém? E ele disse: olha, vinde aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai, amém, um pouco, descansa, porque havia muitos ali que iam e vinham e não tinham tempo para comer nem para descansar. E a pessoa, quando ela está sem descanso, quando a pessoa ela está sem alimentação, ela não consegue assimilar as coisas, e ela fica ali dependente, e muitas das vezes o povo ali estava ali, aquela correria, mas o texto diz assim, que havia muita gente ali, o tempo era curto para fazer tanta coisa, mas foram só num barco para um lugar deserto, mas a multidão os viu partir, e muitos conheceram, e correram para lá ao pé de todas aquelas cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles, amém? Quer dizer, Jesus deixou a multidão, saiu para orar, foi num barco à parte, ele ia muito para a oração, ele ia muito para o particular, para o deserto com os discípulos, mas quando Jesus ele volta, o povo está ali esperando ele chegar, só que o povo ali, estava ali, sem definir, estava preocupado com as coisas materiais, amém? O povo não estava preocupado em ouvir a palavra, falar, deixa ele pregar para nós, deixa ele ensinar a palavra, se nós estamos com fome, isso aí é para depois, ele vai preparar, alguém vai preparar alguma coisa, mas a gente, vamos ouvir o que ele tem para nos ensinar. O povo estava mais preocupado, que milagres que ele vai fazer, que comida que ele vai fazer, vai multiplicar, será que ele vai multiplicar como agora, será que ele vai fazer? Irmão, às vezes a gente fica num culto preocupado com amanhã, preocupado como você vai pagar o aluguel amanhã, como você vai pagar a casa amanhã, como que você vai fazer isso ou aquilo, amanhã, se dá glória hoje, porque amanhã vai ter milagre, vai ter mesa preparada, vai ter milagre, vai ter coisa maravilhosa que Deus está preparando. Se a gente ficar preocupado, amanhã é outro dia, e a mão do Senhor, pastora Neimi, Deus está já trabalhando no teu favor. Aleluia. Porque quando você pensa que vai acontecer por você, e não acontece nada, mas quando você espera em Deus, aí começa a acontecer as coisas, amém? Começa a acontecer as coisas, e diz o texto que eles foram só com os discípulos para um barco, num lugar deserto, para orar, para descansar,
para ligar com Deus, porque o próprio Jesus, ele preferia estar num deserto, num particular, porque quando ele estava ali no monte ou num deserto orando, ele estava ali com Deus, ali é comunhão, amém? Ali é comunhão. Às vezes você está na tua casa, toca telefone, bate na porta, a tia chama, o tio chama, a mãe reclama, o neto grita, você não tem paz. Como que Deus vai trabalhar? No emprego, você corre para lá, para cá, e você está orando, você está buscando, mas não é como você estivesse no particular, no ligado com Deus, para ouvir a voz de Deus, amém? Tem hora que você tem que, o que Deus diz? Eu quero um particular com você, eu quero que você feche a porta do teu quarto, Mateus 6, feche a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em oculto, ele te recompensará. A oração é tão preciosa, irmão, que a gente tem que se ligar com Deus, desligar de tudo para ligar com Deus, amém? Eu não vou dizer que quando você está orando por alguém, você está intercedendo por um, por outro, você está ali, mas tem hora que é você e Deus, e você está orando, você tem que se desligar e ligar com Deus e falar: Deus, eu estou aqui, amém? Porque nesse deserto, Deus vai se manifestar presente nesse deserto. Nesse deserto, Deus vai agir na minha vida, vai ter multiplicação na minha vida, vai ter o trabalhar de Deus na minha vida, vai ter, Deus vai agir, é no deserto, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a multidão viu partir, e muitos o conheceram e correram para lá, ao pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele, porque eles foram para o outro lado, e foram atrás de Jesus, esperar que Jesus, ele ia passar por ali. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e diz o texto, que ele teve compaixão daquela multidão, amém? Compaixão aqui, no original, ela está descrevendo uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser, compaixão. Compaixão fala da tristeza que alguém sente pelo sofrimento, infortúnio do próximo, amém? Juntamente com o desejo de ajudar aquela pessoa, era o que Jesus sentia, o desejo de ajudar aquela pessoa, Jesus sentia, o sofrimento e o infortúnio daquelas pessoas, amém? A compaixão, ela é uma característica de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, amém? Em todas as épocas, e particularmente nesse dia de indiferença, ante o sofrimento dos outros, amém? Aleluia, Jesus espera que semelhante atitude motive, aleluia, os compassivos dos seus seguidores. Quer dizer, Jesus olhou para aquela multidão, viu o sofrimento daquela multidão, viu a luta daquela multidão, viu que aquela multidão não tinha ensinamento, não tinha, né? Não sabia, eles estavam buscando só a matéria e estavam esquecendo o espiritual, e eles estavam sofrendo, e Jesus viu que eles eram pessoas cegas, precisavam de ajuda, amém? Irmãos, Deus, ele quer nos dias de hoje que nós, servos de Deus, vocês, servos de Deus, tenham compaixão das pessoas, orem por elas, tenham compaixão das pessoas que às vezes não têm entendimento, mas se você levar a palavra, Deus vai trazer aquela pessoa, Deus vai operar na vida daquela pessoa, amém? Deus vai agir. Os discípulos de Jesus, que são discípulos de verdade, eles têm que ser compassivos, amém? Eles têm que ter essa compaixão. Versículo 35, e como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximavam dele e disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado, já acabou, já escureceu. O que Jesus pode fazer pela minha vida e pela tua? Já escureceu, o dia já adiantado, nós temos, o dia acabou, eu não consegui o dinheiro de pagar o aluguel, o dia acabou, eu não consegui o dinheiro do meu filho, o dinheiro disso, o dinheiro daquilo, eu não consegui o meu objetivo, o que será de mim? A noite simboliza as trevas também, a noite, o dia, porque o próprio Jesus diz, enquanto é dia, trabalhar enquanto é dia, porque quando chega a noite não dá para fazer nada, não dá para fazer nada, e a noite simboliza, a noite nós vamos dormir, o que nós vamos fazer? Não tem mais o que fazer, todo mundo vai fechar o comércio, todo mundo vai fechar tudo, não tem mais lugar, amém?
A gente pensa, irmão, que encerrou o dia e que Jesus não entrou com providência na nossa vida. A gente pensa que a noite chegou e não tem mais jeito, Deus não vai fazer nada. É aí que Ele se manifesta à noite para surpreender a tua vida. É aí que você está deitado e Ele está trabalhando na tua casa. Ele está dando livramento para você. Ele está dando livramento para o teu neto, para o teu filho. É aí que você se engana. Você está na casa de Deus, não tem muita gente. Você está aqui, mas você não sabe o que Deus está trabalhando na tua vida e o que Deus reservou para você que está na casa dele, adorando, glorificando o nome do Senhor. Ele está trabalhando. É noite, mas o Senhor não parou de trabalhar. Fala, o Senhor não parou de trabalhar. Amém? O lugar é deserto. Deserto não tem nada. Como que vai comprar comida? Aonde que vai pegar água para dar para o jumento? Porque carro não tinha, né? Aonde vai pegar água para dar para o jumento? Aonde vai correr atrás de alguma coisa? Era muito mais difícil que os dias de hoje, porque hoje tem carro, você vai para longe. E hoje tem em vários lugares, mas naquele tempo não tinha. O lugar está difícil. Está difícil. O lugar é deserto, o dia já está adiantado. Despede agora para que eles vão aos campos, para que eles vão para as aldeias, eles vão andar ainda. Eles vão para as aldeias circunvizinhas, para os lugares mais perto, e eles vão comprar pão para si, eles vão comer pão, vão comprar pão, porque não tem o que comer aqui, Jesus, não tem. Ele, porém, respondeu e disse: dai-lhe vós de comer. Amém? Não tem nada. E Jesus olha para você e fala: então você dê comida para eles. Hein? Dê comida para eles, né? Aí você não entende o mistério de Deus, porque ele fala assim: você tem que acreditar no milagre, que é você que vai suprir. Você vai suprir a necessidade de quem você acha que não pode, porque Deus, ele quer te abençoar para você suprir outras pessoas. Está entendendo o mistério? Deus, ele quer te dar bênção. Tem gente que pede: me dá isso, me dá aquilo. Mas o que ele vai fazer com isso? Vai ser para a glória dele? Vai ser para ajudar? Deus dá, mas ele vai dar algo que você vai distribuir. Ele vai fazer um milagre para fazer? Não, ele vai fazer um milagre para você mostrar e levar. Aleluia. Ele, porém, respondeu e disse: dai vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer. É muita coisa, Senhor. Amém? E ele disse: olha, mas não era isso que Jesus estava dizendo, eles não entenderam. Ele disse: quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. O que quer dizer isso, meu irmão? Que Deus, ele vai fazer um milagre com o que você tem. Amém? Ele vai fazer um milagre com o dinheiro que você tem. Ora a Deus, apresenta, Deus multiplica. Acredita. Deus vai fazer um milagre com o pouco que você tem. Deus, ele faz milagre todo dia aqui na igreja, irmão. E ele vai fazer na tua vida, vai fazer na vida do irmão, da irmã. Ele vai fazer, ele está fazendo. Ele não vai você falar: puxa, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar, aí eu vou ajudar muita gente, eu vou fazer muita coisa, eu vou ajudar a igreja. Não é? Ele fala assim. Tem gente que falava isso e já morreu e não ajudou a igreja. Mas aquele que acha que não tem, ele fala: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu tenho só esse dinheiro, eu não tenho muito, mas o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer milagre, o Senhor vai fazer milagre na tua vida, meu irmão. Você tem que acreditar, você tem que crer num Deus impossível na tua vida. Você tem que crer que mesmo na dificuldade, Deus, ele está entrando com providência nessa noite aqui na nossa vida. Porque é, aleluia, aquele que crê. Nós temos 5 pães e 2 peixes, Senhor. Aí ele ordenou que fizesse assentar todos em grupo, que tudo tinha uma ordem ali que Jesus deixou. Senta-se em grupo sobre a erva. Cada grupo senta, reparte em 100 de 100 em 100, reparte um grupo de 100 em 100, de 50 em 50. E Jesus, ele faz uma coisa muito importante. E assentando-se, amém, repartiu de 100 em 100, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu
Amém? E, aleluia, e os seus discípulos para que o pudesse diante dele. Então, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante dele, repartiu, amém? Repartiu os 2 peixes por todos. Então ele pega aquele pão, ele levanta aquele pão para o céu, ele agradece, ele olha para o céu e ele agradece. E ele pega aquele pão e ele dá para os discípulos e fala: agora vocês vão repartir, porque o milagre já vai acontecer. Amém? Aleluia. Ele agradece. Amém? Antes de comer, é como diz a história, antes de comer, Cristo ele dava graças ao seu Pai Celestial. A gente às vezes nem agradece pelo pão que a gente come. A gente não agradece. Quando não tem para comer mistura, a gente reclama: ó Pai, eu estou numa prova. Aí quando Deus enche de carne, de picanha, disso, daquilo, de pudim, disso, daquilo, aí a gente pega e já enche, né, o estômago, come e depois, né, irmão Arnaldo, vai, aí lembra: puxa, nem orei. Nem orei, né, pastora? E assim, às vezes eu faço isso, né, aí a minha família, os irmãos falam: ih, nós nem oramos, vamos orar então. Pai, me cria na tua graça, né, amém, vamos agradecer. E a gente tem que agradecer, porque ações de graça, amém? Cristo dava graça ao Pai Celestial. O crente deve seguir o exemplo, render graça cada vez que se alimentar. Por quê? Porque às vezes não há uma multiplicação que a gente deixa de agradecer. A gente deixa, pastora, de agradecer. Mas se você quer uma bênção, quer uma vitória, pastora Noemi, quer vendas, começa já a agradecer. Já fala assim: obrigado por esses produtos que eu vou vender aqui, por esses colchões que eu vou vender aqui, por isso que eu vou vender. Já comece a agradecer, pastora, já comece a agradecer, irmã Rosa, já comece a agradecer: Senhor, eu já te agradeço por essas pessoas, esses clientes que vão vir aqui para eu cuidar das unhas, para eu fazer isso, fazer aquilo. Começa já a agradecer, fala todo dia: Senhor, obrigado pelo dinheiro que o Senhor está pondo aqui, eu vou pagar o aluguel. Porque Deus, irmão, Ele não está preocupado não, Ele paga o aluguel teu. Ele paga, Ele te ajuda. Deus já fez uma casa para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus já tem um lugar de ouro para você, que você não vai pagar aluguel. Não estou dizendo que você não possa ter a casa própria. Eu estou dizendo que você tem que agradecer. Na verdade, irmã Rosa, nós somos um peregrino aqui na terra. Tendo casa própria ou não tenho, tudo ficará aí. Pode, nós tendo ou não tendo, Deus sabe. Mas os nossos filhos têm, mas temos que ensinar que nós temos um lugar que Deus preparou para nós. Amém? Que Deus preparou para a nossa vida. E como diz a palavra do Senhor, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu o pão, deu aos discípulos que teve que fazer a obra, né? Puseram diante dele, repartiu 2 peixes por todos. Aí o milagre começou a acontecer. Todos comeram, todos ficaram fartos. Amém? Deus não vai deixar ninguém passar. Deus, Ele supre todos ali. Deus, Ele supre tudo. Irmão, quando você acredita na palavra de Deus, irmão, Deus não deixa você passar, e nem os que estiver do teu lado passar. Deus supre tudo. Todos que estiver perto de você serão supridos pelo poder de Deus. Serão supridos pela mão do Senhor. Ah, pastor, mas tem tanta gente que inveja você, inveja eu, inveja. Por que inveja? Por quê? Porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. É Deus que nos ajuda. É Deus que é misericordioso. Para que ter inveja do próximo? Deus, como Ele me abençoa, Ele abençoa essa pessoa também. Ele abençoa todos. E como diz a palavra, Ele repartiu por todos. Não ficou ninguém sem o pão. Ninguém vai ficar vazio. Ninguém vai voltar vazio. Ninguém vai voltar com fome nesse lugar. Distribui o pão. Vai ter multiplicação. A palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus disse: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós não acreditar no milagre e não acreditar na prova, o que nós vamos acreditar? Nós temos que acreditar que Deus é para todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Amém.
glorificar, glorifica. Eu creio que Deus tem providência para você. Eu creio que Deus te abençoa. E diz a palavra: todos comeram, ficaram fartos. Todos comeram, todos ficaram fartos. Levantou-se 12 cestos cheios de pedaços de pão, ainda sobrou, e de peixe sobrou, amém? E os que comeram eram quase 5.000, amém? Os que comeram eram quase 5.000, e ali, olha, o que sobrou ele ainda mandou guardar para não se perder, porque Deus ele faz milagre, mas ele não quer que desperdice. Deus ele vai fazer um milagre na tua vida tão grande, irmão, mas não é para você desperdiçar nada. O que sobrar, ainda Deus vai colocar pessoas para você abençoar. Deus vai colocar pessoas para você abençoar, porque Deus é esse Deus que faz, é esse Deus que multiplica, é esse Deus que abre porta, amém? Amém. E Ele faz, Ele dá vitória. Então a gente tem que acreditar, aleluia. Eles deram, Jesus, Ele deu graças, Ele reconheceu sua solicitude e provisão em teu favor. O crente, quando ele agradece, quando ele louva ao Senhor, amém, quando ele rende graças, cada vez que ele se alimenta, que ele come, ele dando graças, ele reconhece a sua solicitude e a provisão em teu favor. Então ele reconhece: puxa, essa comida que está aqui foi Deus que me deu. Ah, mas foi o teu trabalho, mas foi Deus que me deu. Deus me deu um trabalho, eu estou trabalhando. Ah, eu não estou trabalhando, Deus usou alguém para me abençoar, para me trazer uma cesta. Ah, Deus me abençoou de alguma maneira. Ah, Deus abençoou e Deus abençoa. Ele reconhece que a provisão veio de Deus. Em cada refeição deve ser um ato de adoração para a glória de Deus. Cada festa que você fizer, cada aniversário, cada festa, cada pão que você comer, você deve agradecer a Deus, amém? Cada, aleluia, festa que você faz, você vai agradecer, você vai adorar o Senhor, você vai agradecer, porque cada refeição deve ser um ato de adoração para a glória de Deus. Que, aleluia, sobre a oração de agradecimento antes da refeição, se você for ler aqui na Bíblia, tem vários textos, como Lucas 24, 30, como Romanos 14, versículo 6, como 1 Coríntios 10, 31, como 1 Timóteo 4, versículo 4 ao 5, amém? Mateus 14, 19, você vai ver muitos versículos falando de agradecimento a Deus, que naquele momento que eles agradeceram, Deus fez um milagre na vida deles, e não é diferente hoje. Deus ele tem uma multiplicação para cada um de nós aqui, amém? Deus ele tem uma multiplicação e Ele vai fazer essa multiplicação em nome de Jesus na nossa vida. E para finalizar a palavra, Isaías 53 que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o seu rosto, Ele era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja Cristo aqui, a palavra diz que Ele foi crucificado pelos nossos pecados e pelas nossas culpas diante de Deus. E como nosso substituto, Ele sofreu um castigo que nós merecíamos. Ele pagou uma penalidade dos nossos pecados, Jesus. A penalidade da morte. Por isso nós podemos ser perdoados por Ele. Amém? O versículo 5 que diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído
né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque aqui fala da salvação, com todas as bênçãos, amém? Aqui esse texto fala da salvação com todas as bênçãos, amém? Que são consequências daqueles que crê. Aqui fala, aleluia, se refere da salvação como todas as bênçãos espirituais e materiais, porque a doença e a enfermidade são consequências da queda, da atividade de Satanás no mundo. Então a pessoa fica doente, a pessoa fica enferma, mas são consequências daqui da terra. Quando ele curou espiritualmente tudo, né? Ele fez tudo, mas tem coisas que nessa terra ainda nós passamos por enfermidades, por problemas, algumas coisas Deus cura, mas tem algumas coisas que acontecem, mas por causa do pecado. Mas é o que a palavra está dizendo, amém? Aleluia, para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo concedeu os dons de cura à igreja, a sua igreja, e ordenou aos seus seguidores curar os enfermos, como parte da sua proclamação do reino. Então isso é uma proclamação que Deus deu para nós. Vocês vão pôr a mão, Deus vai curar quem Ele quer, e quem acredita vê o milagre. Mas tem hora que tem pessoas que passam por isso, passa pela enfermidade, passa pelo problema, e chega uma hora que Deus leva. Mas nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque naquilo que Ele sofreu, naquilo que Jesus foi desprezado, rejeitado, amém? Aleluia, Ele morreu em nosso lugar, como diz a palavra aqui, aleluia. Ao invés da aceitação por Israel, Jesus Cristo seria odiado e rejeitado pelos dirigentes da nação. A missão de Jesus envolvia muita dor, muito sofrimento, desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade. Semelhantemente, todos que seguirem a Jesus provavelmente vão ter frustrações de algum modo. Provavelmente todos nós que seguimos a Jesus vamos ter lutas, vamos ter decepções, porque diz aqui o texto, porque diz aqui a palavra. Em Timóteo fala uma palavra muito forte disso, amém? Que nós vamos sofrer, que aquele que seguir ao Senhor, que aquele que quer seguir o Senhor piamente padecerá perseguições, amém? Então nós passamos, é bíblico, e ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E lá no versículo de Mateus 8,17 tem uma referência que fala aqui, aleluia, do ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente, mas que o Messias sofreria o castigo que nos era devido, para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. E portanto, então é portanto bíblico orarmos pela cura física das pessoas. Assim como Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele também levou a doença e a aflição que nos atinge, amém? Ele levou sobre si os nossos pecados, mas Ele também levou a nossa doença, aflições que nos atinge. Então quando por isso que a oração é tudo, porque na oração que Deus vai te aliviar e vai curar você, e pode te dar milagres na tua vida, porque Ele quer o melhor para a tua vida, Ele não quer que você sofra. Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da restauração, e Ele te restaura cada dia, como foi pregado aqui. Por que nós precisamos de libertação? Né? Por que todo dia nós precisamos de libertação? Porque nós estamos nesse mundo, e porque Deus não tira tudo isso de nós, para que a gente continue buscando a santificação, e a gente não venha se orgulhar, a gente tem um espinho na carne, mas tem um dia que nós vamos ser levados, e Deus vai consumar a sua obra na nossa vida. Não desista, não pare, não desista, siga, porque a batalha aqui sempre vai ter batalha, sempre vai ter luta, mas o Senhor diz: eu serei contigo, eu te alimento, eu te sustento, e eu supro as tuas necessidades, amém? Aleluia, eu creio, Senhor. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai amado, entrega ao Senhor essa mensagem
para as nossas vidas. Pai, perdoa quantas das vezes nós não entendemos a Tua vontade, quantas das vezes nós não entendemos o Teu trabalhar nas nossas vidas, quantas das vezes nós não agradecemos pelo prato de comida que o Senhor nos dá, seja uma comida que nós gostamos, seja um ovo, seja uma carne, seja o que for. Muitas das vezes a gente reclama de tudo, Senhor, mas nós devemos agradecer por tudo que tem chegado na nossa mesa, por tudo que tem chegado na nossa mão, pelo suprimento que o Senhor tem mandado. Abençoa aqueles que têm trazido quilo, aqueles que têm trazido algo, Senhor, para a Tua casa. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, os Teus filhos, que recebam a bênção, que recebam a vitória, que recebam o milagre, que recebam das mãos do Senhor a provisão. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Que as pessoas que estiverem nos ouvindo seja curada, seja salva, seja libertas, recebam a bênção do Senhor, recebam aquilo que precisam, porque o Senhor vai multiplicar em nome